Antes da gente passar propriamente dito para os materiais, para as anotações, eu queria ver com vocês o nosso momento de expectativas. Quais são as expectativas que vocês têm aqui hoje? Inclusive, por ser uma imersão, a gente tem uma interação um pouco maior. E aí eu queria saber, qual é a expectativa de cada um aqui? O que vocês esperam sair daqui hoje aprendendo? Com vocês. Não precisa brigar para falar, gente. Tá de boa. E aí? Posso falar? À vontade. Thiago me mandou foi um convite, cara, lá no Instagram, né? Ah, mas ele trabalha no Janjar, né? Me encontrar isso aí. É só um clipe, aonde você arranja esse clipe? Não? Lembrei de Carla ontem. Mas curtir o quê? O que tem que curtir? Aí ele pegou e disse algo assim, ele disse, não, inclusive lá nós vamos, né, ter esse momento e vai fazer parte até da nossa imersão, pessoal. Estou até curioso, né? Aí fiquei com essa expectativa, mas era algo tão simples, né? E eu não encontrei, mas como pode isso, né? Então a gente está aí nessa expectativa de ver um novo aí, algo que a gente, para nós, né? Acaba parece que tem uma venda aqui nos olhos, né? Mas é tão simples, né? Porque a gente é apresentado, que essa expectativa aí. Uhum. Mais alguém, gente? Qual as expectativas que vocês têm hoje? O que vocês esperam aprender? O que vocês esperam entender sobre questão de comunicação? A mulher, falei, ela falou no lugar do senhor, representando nós agora. Tem uma pessoa aqui que eu espero que realmente fale. É eu. Essa pessoa sou eu. Com certeza. É porque eu gosto muito dessa parte de comunicação, de mídia, mas, sinceramente, eu sou leiga. O que eu faço é eu mexendo e descobrindo. Então, eu penso que eu tenho muito que aprender e hoje será o momento. Eu não vou perder nem um segundo, porque eu quero sair totalmente mergulhada nessa imersão da comunicação. Eita! Gente, sobre essa questão das expectativas, a gente precisa entender, antes mesmo de falar da questão de comunicação como sendo uma instrumentalização dela, a comunicação ela vem antes. Porque se a gente está falando de comunicação, a gente precisa ter um conceito aí. Então, a comunicação nada mais é do que a habilidade da gente criar pontes para criar relações com pessoas. Então, a gente tem, inclusive, no Ministério de Comunicação, um modus operandi da gente trabalhar. A gente tem uma fórmula que a gente tem princípios que nós não ultrapassamos antes de ter algumas bases estabelecidas. Por exemplo, quando a gente está aqui na comunicação, todas as nossas operações são feitas da seguinte forma. Elas seguem 3 passos, que são basicamente pessoas, processos e tecnologia. Especificamente nessa ordem e não pode alterar. Por quê? Porque se eu tenho um ministério que tem pessoas, isso para mim é o meu foco principal. Por quê? Porque se eu tenho pessoas, eu tenho uma mentalidade a ser trabalhada. E se eu tenho processos, eu tenho uma execução a ser feita. E se eu tenho a tecnologia, eu tenho a facilitação de um processo. Agora vamos imaginar o seguinte. A gente chega lá, uma boa parte das pessoas pensam, eu tenho... Foi até parte da fala tanto da Maria José quanto do Valdemar. Se a gente está falando de comunicação, uma boa parte das pessoas está pensando assim, não, eu tenho que aprender a mexer no Instagram. Não, eu tenho que aprender a mexer no Canva. Não, eu tenho que aprender a editar um vídeo. Não exatamente. Por quê? Porque quando eu sigo esse processo de pessoas, processos e tecnologia, aí é uma coisa que a gente já tem que quebrar um pouco da nossa mentalidade. Porque não se trata simplesmente daquilo que eu estou operando, da máquina que eu estou operando, do celular que eu estou tirando foto. Não se trata simplesmente da projeção que está sendo passada lá na igreja. Mas antes disso, a gente está trabalhando uma mentalidade de pessoas. E essas pessoas, elas têm uma tarefa a ser executada. E para essa tarefa ser executada, a gente tem o investimento tecnológico.
E aí, então, quando, por exemplo, nós pensamos, eu tenho que auxiliar pessoas no momento de adoração. Eu sou um facilitador de adoração. É o momento que eu tô lá na projeção. Eu não tô simplesmente passando um slide. Porque passar um slide até um computador faz. Agora, no momento que eu estou lá conduzindo uma projeção, eu estou facilitando uma pessoa a adorar a Deus de uma forma um pouco mais profunda. Eu estou facilitando um caminho. E a gente segue esse processo em todas as áreas da comunicação. Por quê? Eu passei dos últimos tempos, eu voltei para a comunicação, para assumir ela em maio do ano passado. A partir desse momento, nós tivemos organizamos em 3 semestres. O primeiro semestre foi o que nós chamamos de período da infância do ministério. Que aí esse período da infância foi uma fase que eles meio que observaram um pouco mais aquilo que estava acontecendo. E aí, quando foi no segundo semestre, que no caso foi o primeiro desse ano, aí eles já desenvolveram um pouco mais. Aí a gente está numa fase agora um pouco mais, que eu chamo eles de adultinhos. Que aí que a gente tem que passar isso um pouco mais adiante. Por que a gente tem os momentos de devocionais? Porque nós precisamos trabalhar primeiro o quê? E aí, quando a gente precisa trabalhar as pessoas, nós trabalhamos a mentalidade. Segundo uma forma que eu costumo chamar de discipulado ministerial, onde todo domingo, rotineiramente, nós reunimos ali, oramos juntos. Gente, esses meninos pregam que vocês não têm ideia. Tô falando real aqui pra vocês. Davizeira prega muito bem. E aí, quando eles aprendem, inclusive, os processos que a gente realiza, quando eles aprendem toda essa questão, aí o que a gente foca depois? Como nós podemos crescer no ministério e como que nós podemos facilitar o nosso desenvolvimento. Um exemplo que eu até vou tratar disso aqui um pouco posterior. Como que a gente se comunica numa igreja tão grande que nem a nossa? Nós tivemos uma dificuldade extrema. Saiu um resultado muito bom? Saiu um resultado muito bom, mas no aniversário da igreja, na cobertura que a gente fez. Mas a gente teve uma dificuldade enorme de comunicar, porque a gente viu que teve pontos ali na igreja que estavam tendo reações, acontecimentos muito marcantes que mereciam um registro, mas a gente não se comunicava direito. Então, o que aconteceu? Chuta aí o que aconteceu que a gente fez. Qual foi a nossa facilitador? Essa é a rotina que a gente segue. Nós não podemos pular isso. E esse é o modus operandi que a gente entrega. Então, antes de passar até para o próximo slide, eu queria perguntar para vocês, qual que vocês acham que é o propósito da mídia da igreja? Eu penso que é atingir um número maior de pessoas para que eles possam conhecer Jesus. Você ia falar alguma coisa nisso também? Dizer, como é que eu ouvi vocês falando na igreja que a mídia ela é missionária, né? Ela vai entrar nos lugares e levar a palavra para as pessoas numa dinâmica, numa dimensão muito maior. Eu vi alguém falando na igreja, isso foi até Maeli, que foi no curso. Achei interessante, ficou na minha memória. Uma questão mais missionária, né? A mídia ela é um missionário, né? Ela leva. Então, ela não é uma casa ali para sair bonito lá no Instagram, mas nós estamos, né, levando a palavra de Cristo, alcançando pessoas. Então, eu acho que ela primeira coisa, ela vai ser um missionário dentro da igreja lá. Dentro da igreja? Mas quantas pessoas você está alcançando com o evangelho? E o nosso presbitério, o que acha? Eu já falei, né? Eu tenho que entregar as mensagens, entendeu? Eu vou seguir
ideia missionária aí que a igreja apontou aí, né? Aham. Trabalho evangelístico e alcance lugares que a gente não pode aceitar, né? Mas a mensagem ela chega, né? Descodificar, né? Como ele ministrou lá, né? Uhum. Como você colocou aí antes, né? É um facilitador, né? Do que a igreja passa e chega até as pessoas. Quem chegou atrasado tem direito de falar, né? Nós somos todo mundo muito livres aqui. E aí, você tem total liberdade, pode ir. Vou mandar ver. Eu vejo dois processos aí. Um que já foi dito sobre essa questão de alcance de pessoas, porque tudo se resume a pessoas. O evangelho se resume a pessoas. Tudo que você investe, tudo que você faz dentro da igreja, ela tem que ser para alcançar pessoas e mais nada disso. Não são coisas, são pessoas. Uhum. Agora, a mídia ela vai ter duas funções, porque nós estamos replicando algo que nós já vivemos, para nós crentes dentro da igreja. Então, se você tem a comunicação, você replica isso que foi dentro dos eventos, dentro dos cultos, e o próprio crente, ele está ruminando e ele está alimentando isso. Então, nós temos dois efeitos ali na expectativa. Uma para pessoas de fora que não conhecem, que vai ver o mover da igreja, o que a igreja está vivendo, o que Deus está fazendo. E outra para o próprio crente, membro da Luz Central Vida, que está continuando a ter esse alimento diário através da rede social. Só isso que eu acho. Cirúrgico, inclusive. Gente, nós temos isso aqui, para anotar, inclusive, é bem legal. A gente, basicamente, tem dois propósitos dentro da mídia da igreja. Que, basicamente, eles são, o primeiro deles, registrar a história de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer com registrar a história de Deus? Eu estou falando de documentar aquilo que acontece. Então, porque quando a gente registra, a gente está partilhando da história do que Deus está fazendo. É basicamente exatamente o que você falou, Pedro. E aí, sabe por quê que isso aqui é tão importante? Porque a gente geralmente fala assim, não, essa era midiática que nós estamos vivendo é a era do século... Tá correto isso? Tá correto isso, gente? Vocês acham que sim ou eu acho que não? Eu acho que tá. Em partes. Eu penso que não, porque a história ela é continuada, né? Ela não desde... Como é que, por exemplo, se uma pessoa... Olha aqui, a gente pensa tecnologia como meio digital, né? Mas tecnologia, na verdade, é uma técnica que você utiliza para facilitar um meio, um objetivo. Então, se, por exemplo, o meu objetivo é perpetuar uma mensagem, qual a maneira mais simples, mais básica que eu posso fazer, inclusive? Uma dica, vocês estão fazendo isso agora, algumas pessoas aqui. Anotando. Anotações. Isso é uma tecnologia que, inclusive, você pode pegar ela depois. E aí o detalhe é, onde que a gente vê essa questão de registrar a história de Deus? Foi o que os escritores bíblicos fizeram. Inclusive, eu vou até repassar alguns textos aqui. Galera do fundão aí, pega pra mim, por exemplo, Edilson, Atos 4:20. Você consegue? Tá fácil aí? Não? Você abre? Atos 4:20. Outra pessoa aí, abre pra mim Mateus 10:27. Renan, você abre pra mim? Beleza. Porque o contexto aqui é que a pessoa que ela é motivada pelo Espírito Santo, qual é a primeira ação, aquele primeiro fogo que a pessoa tem quando ela quando ela recebeu aquele fogo do primeiro amor, que ela tá cheia de gás, o que ela quer? Ela quer transmitir, eu acho que as pessoas percebam aquele fogo, aquele mover. Elas querem partilhar aquilo que Deus está fazendo, né? E aí, olha só o que acontece lá em Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso aí é Pedro e João, salvo engano. Pedro eu sei que tá, eu acho que João tá aí também? É porque isso aí foi quando eles estavam tendo perseguição, e aí eles não poderiam deixar de falar daquilo que viram e ouviram, ou seja, ser testemunhas. Então, eles estavam registrando a história de Deus. E tem um certo tempo atrás que eu estava conversando com a minha mãe sobre uma coisa muito interessante. Até ontem eu estava ali conversando com a Helena sobre isso. Porque vocês já perceberam tanto que o pessoal da Luz para os Povos, isso é um pouco menos, mas
na geração atual, mas as pessoas mais antigas da Luz para os Povos têm um saudosismo muito grande. Tipo, nossa, é a Luz para os Povos, nossa, é a conferência em Goiânia, nossa, eu tive tantas experiências tão boas nesse ministério e coisa e tal. Vocês já pararam para prestar atenção nessas coisas? Que é a nossa realidade? Gente, uma coisa que a gente precisa entender. Se nós queremos alcançar, por exemplo, uma nova geração, que inclusive tem sido um foco que eu tenho batido muito, não tem como, isso aqui é uma frase digna inclusive de anotação, não tem como as pessoas honrarem um lugar do qual elas não conhecem a história. Por quê? Porque você se conecta com a história daquele lugar. Então, se, por exemplo, a gente tem um monte de registros que são da história da igreja, da comunidade Central Vida, desde que o pastor Elmiro chegou no aeroporto. Aí tem lá uma foto do Serginho, que tá também a Lucimar. Eu acho que o Paulo também tá nessa foto, tá a Zilene, que foi quando o pastor Elmiro chegou aqui, desembarcou no Brasil. E aí tem também a foto que tá cavando o buraco lá para colocar aquelas duas pedras que estão lá até hoje. Cristo, a pedra angular, e cristãos, as pedras vivas. Quem está lá nessa foto? Irmã Valda. Quem foi Irmã Valda? Tem a consagração de Irmã Agreci lá naquela igreja que hoje é o Grupo Pax, lá no local, lá na esquina. E aí tem a foto que tem a bicicleta do Ivanês lá na frente, lá na porta lá. E aí tem a consagração de Irmã Agreci. Será que a geração atual sabe quem foi Irmã Agreci? E qual a importância que ela tem na história dessa igreja? Esse tipo de questão é o que faz a gente se conectar com as pessoas. Porque, inclusive, lembrando do nosso modus operandi, qual é a primazia, qual é a base que a gente tem que levar em consideração em relação à comunicação? Pessoas. Por quê? A gente fala muito hoje, nossa, o apóstolo Sinomar vai vir aqui, que falava, né? O apóstolo Sinomar vai vir aqui na nossa igreja. Nossa, a Bispa Zilda, ela foi ter como é que foi o negócio lá em Goiânia? O jubileu dela. E aí até teve um monte de mensagens que foi trocadas. Ela, Irmã Graça, você foi, Deise? Fui. Pois é, mensagem no livro dela. Um monte de gente tem isso. Por quê? Porque é uma relação entre pessoas. Então nós não podemos pular uma etapa e achar que comunicação se refere simplesmente à tecnologia, mas a tecnologia ela serve para facilitar a contação da história que nós estamos vivendo. E para isso nós precisamos registrar a história de Deus. E a gente precisa dar bagagem para as pessoas saberem de onde elas vieram, porque se elas sabem de onde elas vieram, elas sabem também o quê? Para onde elas estão indo. E aí, porque se não há registro, se não há uma relação, vamos colocar aqui, eu falei das pessoas mais novas, se não há relação das pessoas mais novas que chegam na igreja, se não há relação de uma geração mais nova com o local que elas vieram, então automaticamente elas não vão se prender àquele lugar. Então se eu tenho uma pessoa mais nova que chegou, então aí a gente tem um processo de quê? Ministramos isso. A série de mensagens. Nos jovens. Discipulado. Então aí essa questão, nós precisamos passar essa questão da história. Elas precisam saber qual a história do ancião mais antigo da igreja para entender a sua importância. E isso gera neles pertencimento. Sabe por quê? Porque a gente não pode simplesmente esperar que algumas histórias, alguns conhecimentos sejam carregados apenas por pessoas pontuais. Isso aqui é tão sério, mas tão sério, que a gente pode perceber isso na prática hoje. A igreja ficou totalmente sem pregador assim que o pastor Emílio saiu, né? Nós não temos mais pregadores hoje em dia, desde que o pastor Emílio saiu, né? Tem? Quem, por exemplo? Quem mais? Roberto, Valei, Valdemar.
Nossa, Carla, Lucina, Paula Tatiane. E essas pessoas passaram pela mão de quem? Ou seja, um conhecimento não ficou limitado a uma pessoa. Então, quando a gente precisa registrar a história, registrar uma visão, a gente precisa entender que essas informações precisam ser passadas adiante como uma... que também participou de algumas vezes do curso do pastor Elmiro. E também participou. E aí, essas pessoas precisam ter essa bagagem e nós precisamos passar isso adiante. Inclusive, é um dos momentos que, depois de ter entendido isso, eu tenho algumas aulas gravadas que eu gravei com o pessoal da comunicação. Eu tenho algumas aulas gravadas que estão disponibilizadas, não sei se no link fechado, que está no nosso canal. A comunicação da igreja tem um canal que a gente explica cosmovisão, algumas coisas. E aí, com base nessas questões que estão documentadas, aí o que a gente só faz com ela? Deixa elas simplesmente documentadas? A gente produz o quê? Conteúdo. E aí é que está o detalhe. Nós precisamos pegar aquilo que nós temos e documentado e transformar isso em conteúdo. Vira e mexe quando tem um aniversário da igreja. Qual é geralmente o tipo de postagem que a gente faz? Que seja e quando eu falo postagem, gente, não é simplesmente Instagram, porque a gente pode ter postagens, entre aspas, lá na igreja com uma arte que é feita, com algumas fotos. Quando vocês viram lá o 21, grandão, ele estava cheio de fotos. Fotos de quê? Da história da igreja. Isso foi uma criação de conteúdo. E aí, por que é importante a gente levar em consideração essa questão de pegar a mensagem e transformar ela em conteúdo? Porque Jesus nos deixou um princípio que é maravilhoso para nós. E em relação à comunicação, nós temos o texto de Mateus 10, 27, que ele fala alguma coisa bem preciosa para nós. Renato? Estou dizendo a vocês, né, que já aqui estão na luz do dia. O que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Uma outra versão, salvo engano, é a NVI. Ela vai dizer assim: o que vocês ouviram como cochicho, anunciem aos telhados. Sabe aquela música da Gabriela Rocha, Eu Sou Teu? Aquela música da Gabriela Rocha, ela é uma versão de uma música americana. E a música americana se chama Rooftops. Rooftops, em português, significa telhados. E é exatamente esse texto aí que, na tradução da música, isso foi perdido. Porque o que o texto quer dizer? É Jesus falando assim, ó. Jesus está aqui, sentado. Aí Jesus está me contando um segredo. Fala aqui um segredo para mim, Jesus. Beleza, Jesus cochichou um segredo para mim. Aí o que Jesus... qual é a ordem que ele me dá? Ele falou para mim: o que vocês ouviram em segredos, vão nos telhados e anuncia para todo mundo. Quando eu estou nos telhados, o que é um telhado? Para que serve? Para proteger, coisa e tal, né? Mas nesse caso aqui, o telhado, ele é uma plataforma. O telhado é um palco que eu me coloco acima e eu me coloco numa posição que todo mundo consiga ver. E aí, esse telhado, e essa plataforma que nós estamos falando, é onde nós facilitamos o acesso das pessoas. Então, utilize os meios necessários para achar o seu público. E aí, a gente fala assim, não, beleza, então para facilitar o acesso ao meu público, eu vou usar somente redes sociais? Minha pergunta foi bem induzida, né? Então, é somente redes sociais? Que tipo de coisas que a gente utiliza? Que tipo de meios, de mídias que a gente utiliza? Que é uma mídia social, que é uma rede social. O que mais, além de redes sociais? Eu olho para vou olhar para todo mundo. Além de mim, o grande irmão está te observando também. Folder escrito, o que mais? Falando, boca a boca. Aham, o que mais? Com a imagem. E ó, da pessoa, ela tá bonita. Vou falar sobre isso daqui a pouco, inclusive.
Projeção. E aí, gente, o que a gente faz? Nós precisamos entender que eu não posso me transformar em um muro. Eu não posso me transformar em um muro para propagação. Então, qual é o meio que eu utilizo? Qual é o critério que eu utilizo para definir o público que eu vou alcançar? Eu entreguei a resposta. Qual é o critério que eu preciso entender para escolher a mídia que eu vou utilizar? Eu entreguei a resposta, então ficou mais fácil. Por que o público-alvo? Porque há determinados canais que o meu público não está. E eu não posso simplesmente utilizar um canal que o meu público não está se ele não está formado para isso. Então, por exemplo, qual vocês acham que é o gênero que utiliza... Mais gênero, eu estou falando masculino e feminino mesmo, não é musical nem nada. Qual vocês acham que mais utiliza redes sociais? Então, qual faz mais sentido eu utilizar Instagram, faz mais sentido utilizar WhatsApp para comunicar? Mulheres. Agora, por exemplo, homens não utilizam menos. Faz sentido eu utilizar tanto redes sociais para questão de homens? Depende do objetivo, na verdade. Porque se eu quero moldar a mentalidade desses homens, moldar as pessoas, desenvolver novos processos para que eles se tornem missionários digitais, aí faz sentido. Mas se é uma questão de uma comunicação um pouco mais interna, não faz sentido. Agora, se eu escolho o objetivo certo, com a motivação certa, aí sim. Então nós não, inclusive quando a gente está falando da comunicação da igreja, a gente não deve gastar energia simplesmente para produzir conteúdo. E isso eu estou falando da mídia, da equipe de comunicação da igreja. Nós não devemos gastar energia simplesmente em produzir conteúdo, mas em documentar aquilo que já se tem pronto, para então, depois de documentado, o que eu faço? Transformo em conteúdo. E aí, a mentalidade ideal é de que eu não devo produzir conteúdo sozinho, mas a igreja produza conteúdo junto e a gente seja disseminante do material produzido. Aí, isso é um detalhe extremamente importante. Por quê? Quem geralmente as pessoas pensam que deve fazer a comunicação da igreja? Isso é senso comum, gente. A mídia, tudo cai nas costas da mídia. Eu mesmo sou um. E a mídia? Todo mundo fala isso. Só que, gente, daqui a pouco vocês vão ver, inclusive, em números, a nossa capacidade. Eu tenho números disso. E aí, quando a gente está falando a respeito dessa questão, a mentalidade deve ser de... Em inglês tem um termo chamado User Generated Content, que é uma técnica de você estimular pessoas a produzir conteúdo. Teve um evento que teve aqui na chácara no dia 26 de julho deste ano. O que aconteceu aqui? Vocês viram conteúdo sendo produzido? Eu já vi na rede. Você viu na rede, valeu. E aí, esse conteúdo que você viu na rede foi produzido por quem? Esse que é o detalhe. A gente não consegue produzir, a gente não consegue pegar tudo. A gente escolhe pelo menos uma peça para cada evento que acontece. Então, nesse caso, o que estava sendo produzido foi... acho que eu vou deixar para falar isso um pouco mais adiante, mas a gente escolheu fazer um vídeo na horizontal para ser passado lá na igreja, para estimular os pais e tal. E os que vocês viram na rede social não foi produzido pela gente. E também pelos pais. E a mentalidade, a gente conseguiu um alcance bem legal em relação a números com isso tudo. E nós não fomos os únicos a produzir isso. Porque o nosso objetivo, a gente já estava com uma demanda muito grande dos eventos anteriores anteriores e posteriores que estavam tendo. Vocês vão ver isso quando eu falar da nossa rotina. Aí vocês vão entender um pouco mais. Mas antes disso, a gente tem que fazer algumas reflexões. Primeira delas é sobre... Vamos, filho.
Aí, como é a relação do nosso público com a rede? Eu tô falando da igreja de uma maneira geral. Como é que vocês acham que é a relação do nosso público? Com a rede social, no caso. Devagar. Por quê? Igual você falou aí sobre o eu mesmo, olhando pra mim, né? Sim. Assim, até mesmo que curtir, compartilhar, às vezes eu me encontro dificuldade, mas eu me entendo demais, assim, sabe? Aí, reportar, eu tenho que ir lá, Nela, como é que eu faço isso aqui? Né? Sim. Né? E aí, e de uma maneira geral, como é que o público se comporta? O Valdemar deu um exemplo muito bom. E aí, e de uma maneira geral? Como é que vocês acham? Eu vejo que alguns têm facilidade, reposta, tem um alcance maior, e como outros têm dificuldade, outros não sabem nem entrar na mídia para olhar, na verdade, né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade dentro disso aí, né? E isso vai muito das gerações da igreja, Também, né? Porque assim, Valdemar, por exemplo, se de repente ele pega Heitor, que tem lá 5 anos, às vezes ele vai ter muito mais facilidade com tecnologia do que o Valdemar. Aí são questões de geração. Só do contato do Heitor com tecnologia, que é muito maior hoje. Eu passo por isso com os meus sobrinhos. Quando eu não consigo, eu peço ajuda dos universitários. Vem cá. Mas isso é algo cultural mesmo, porque essa geração não vê a rede, a mídia em geral, como algo. Não é importante, eu quero falar, como se fosse algo relevante para a gente. Tipo assim, não é algo prioritário, ali, não é algo que eu vou priorizar a questão da rede social. Para eles, o que importa é outras coisas, né? E já a geração mais nova já é totalmente o contrário. Tipo assim, se não está na rede, não aconteceu. Então é meio questão cultural mesmo, de geração. Inclusive, quando eu estava na Secretaria de Educação, a gente teve uma visita, e aí foi um pessoal que eles eram tipo uns policiais, né? Aí geralmente tem umas associações, tipo, pessoal que vai dar aula do EJA prisional. Aí a Adriana foi lá. Aí foi um cara que ele comandava uma certa parte lá, e ele falou assim, o meu comandante falou que nós temos que registrar isso aqui, porque se a gente não registrou, a gente não foi. É exatamente isso aí que vocês estão falando. E essa é uma mentalidade que é muito mais recente do que anterior até. Sim. Eu acho que talvez todo mundo da igreja, se está aqui com a parte de liderança, não vai ter acesso a esse, vamos colocar assim, essa informação que está tendo aqui, né? Ou curso, vamos tirar, não vai ser colocado isso. Mas essa questão de mídia, eu acho que talvez ela seja, para algumas pessoas, vai ser mais pela compreensão do que pela necessidade, porque tem gente que tem aptidão para essas coisas, sabe? É algo que ele gosta de fazer, ele gosta de repassar. Tem pessoas que não, uns que talvez não sou muito chegado em mídia, de estar... Entra, vê, mas ele não... Então, acho que se ele entender e saber que é bom, é necessário, que vai ser bom para a igreja, então ele vai começar a utilizar. Mas não é todas as pessoas que têm esse viés de entender isso. Não, postou, eu repostei. Né? Colocou, eu repliquei. Eu gosto de fazer isso. Se gostar, tem gente que gosta, tem gente que você vê que ele... Principalmente essa geração mais nova está mais conectada. Mas acho que os dos mais antigos, igual eu, você vê que é mais trabalho quanto a ele. O que o pessoal geralmente olha? E aí, o que as pessoas esquecem de olhar primeiro? Pessoas. Exatamente. Por isso que acontece esse processo. E é exatamente porque a minha mentalidade eu tenho uma dificuldade, então eu não vou mexer, então isso significa que eu estou colocando o meu foco na tecnologia. Ao invés de colocar o meu foco nas pessoas. Como que eu faço para alcançar uma pessoa de maneira mais fácil em um mundo que a gente está poluído de tanta informação? Será que se eu tiver um contato mais prático com ela, através da tecnologia, se eu considerar a pessoa primeiro, quando eu estava fazendo a pós, aí eles falavam de uma metodologia chamada Design Thinking, que é como uma metodologia
que você foca na pessoa, em resolver o problema da pessoa primeiro. Você gera uma empatia pela pessoa, pelo problema dela, antes de pensar na resolução do problema. Então aí, essa é uma questão muito cultural e bate muito no que o Fernando falou, que é a questão geracional. Porque aí uma geração, ela pensa, não, essa geração eu não preciso acompanhar ela, mas se eu não acompanho, eu posso estar dificultando o acesso a outras pessoas da mensagem mais importante do mundo. E uma coisa que a gente precisa entender, a melhor mensagem do mundo merece a melhor comunicação. Então, continuando essa questão, o que a rede pode agregar na vida do público? O que vocês acham? Eu não vou continuar até vocês responderem. De cada vez, né? Thiago pode agregar inúmeras coisas, né? De forma positiva ou negativa. Uhum. E o foco, no caso... Vamos colocar positivo. É positivo. Sim. Então, que a rede pode agregar na vida do nosso público é infinito. Então, a primeira coisa é facilitar a comunicação com diferentes subgrupos, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você se insere nessa cultura aí, você está atingindo várias pessoas diferentes e facilitando a comunicação, né, para que aquela mensagem seja realmente recebida com sucesso. E pode ser replicada, né? Com muito mais facilidade. Inclusive, uma das melhores coisas que eu acho é que a gente pode metrificar isso. Porque se eu tenho, por exemplo, uma métrica de visualizações, uma métrica de engajamento, de curtida, sei lá o quê, eu consigo ter porcentagens, ter os cálculos. Sabe aquelas coisas que a gente pensa que na escola você aprende e nunca vai usar na vida? Eu descobri que eu estava errado quando eu estava pensando assim. Porque sabe aquelas equações de segundo grau, sei lá o quê? Gente, eu descobri que eu utilizo equação de segundo grau para fazer avaliar métricas de redes sociais. Mas eu percebi nos vídeos que a mídia, né, principalmente quando tem administração da palavra, né, que faz todo aquele processo e que posta lá, é o meu, né? Eu consigo ir lá e visualizar. Tudo isso que você falou, até gráfico tem lá. O momento que a pessoa curtiu. Aí eu posso saber qual foi o tipo de... O que elas mais assistem, inclusive. Ah, tem uma coisa legal. Eu vou falar sobre... Segura aqui, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Se o horário que a pessoa curtiu, eu tenho que falar sobre o comportamento da pessoa, não deixa eu esquecer. Voltando à questão da Inês, se eu sei o horário que ela curtiu, o momento da publicação que ela curtiu, eu sei que tipo de fala que fez a pessoa engajar no meu conteúdo. E se eu sei isso, eu consigo pegar uma fórmula, replicar essa fórmula e aplicar ela outras vezes e mudar uma fórmula de sucesso. O que foi o negócio que eu te perguntei? Que eu já esqueci. O horário. Horário? O horário que a pessoa curte. Tá. Se eu sei o comportamento médio do meu usuário, a gente tava na chácara, tava eu, Renan, aí acho que foi Carla que perguntou sobre isso. Sobre o melhor horário de postar. Gente, se eu sei o comportamento do meu público, eu vou agir de acordo com o comportamento do meu público. Se, por exemplo, eu posto geralmente as publicações da igreja em horários em torno de 9h30 da manhã, e aí no período da tarde, geralmente eu posto entre 3h30 e 4 horas. Por quê? Se o meu público médio, que é em torno de 25, o público majoritário no caso, nós temos vários, se é entre 25 a 34 anos, onde essas pessoas estão em que fase da vida? Trabalho, estudo, né? Esses horários, esses horários são mais ou menos que eles estão fazendo o quê? Hora de descanso lá, do almoço, do intervalo, né? Mas geralmente, por exemplo, vamos pegar o caso da uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, faz a rotina diária, 40 horas semanais. Ela, nesse período aí, ela tá fazendo o quê? Eu acho que ele tá fazendo um lanche, descansando. Tá trabalhando, né? Ou lutando pra publicação.
lutando pra chegar às 5 horas, pro tempo passar. Aí ela dá uma paradinha pra olhar na rede. O meu público, por exemplo, é mais ativo ao meio-dia. Ele pode ser mais ativo, mas aí o engajamento do Instagram, ele vai considerar como que é o padrão de relevância de uma postagem. Então, se, por exemplo, eu posto um determinado conteúdo, no momento que ele está mais sendo visualizado, que as pessoas estão mais ativas, eu posso ter um conteúdo que ele não é tão atraente para o determinado público que eu quero alcançar. Então, o que eu faço? Posto ele um pouco antes, aí ele já tem uma métrica de engajamento. E os primeiros engajamentos que nós temos definem até mesmo quanto que o post ele vai receber no final. Então, se na primeira 1 hora eu já sei mais ou menos, eu já tenho a métrica de cabeça quanto que o post vai performar. Já tem de cabeça. Então, aí se eu posto ele um pouquinho antes, ele já tem uma rotina mais legal, então eu sei que o Instagram naturalmente vai entregar mais para esse público. Então são macetes pensados em que antes da tecnologia eu sei como é que funciona, mas para facilitar isso eu tenho que saber como é o comportamento do meu usuário. Então, voltando à pergunta do que a rede pode agregar na vida do meu público. Primeiro, nós temos que considerar que, acho que eu vou abordar isso depois também de forma mais profunda, mas eu tenho primeiro a possibilidade de agregar a questão de evangelização de pessoas. Eu posso fazer uma mensagem da cruz ser postada e ela ser mais visualizada. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse potencial acontecendo. Mas também eu não tenho só o potencial, eu tenho de evangelização da pessoa. Sabe o que eu posso fazer também? Além de comunicar a mensagem da cruz, eu posso comunicar, por exemplo, alguma atividade da igreja. Uma atividade da igreja é atividade de evangelização? Não necessariamente. Porque eu não estou falando necessariamente da mensagem da cruz ali. Porque o meu foco não é passar simplesmente a mensagem da cruz nessa postagem. Aí, agora, se eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que ela já está engajada com o público da igreja, e aí com as publicações da igreja também, e aí se ela tá ali, nossa, essa aqui é a minha igreja, eu me sinto pertencente a esse público, eu engajo com as publicações. Inclusive, pessoas que se convertem, você pode perceber, elas engajam muito mais do que pessoas que já estão há certo tempo. Aí, o que elas fazem lá? Elas recebem um conteúdo, sei lá, uma pregação da Salisa falando sobre a questão cirúrgica lá. E elas estão recebendo esse material, não é para evangelizar ela. Não é chamando ela para participar de algum evento que está acontecendo dentro da igreja. Sabe para que eu estou fazendo isso? Para discipular aquela pessoa. Porque eu também, além de evangelizar, além de comunicar a pessoa, eu também posso discipular a pessoa de acordo com o molde dessa plataforma. Eu coloco um conteúdo mais curto, mas que é bem mais direto. E a pessoa, por ela ter essa informação que fica gravada, nossa, foi falar de como que Deus faz uma cirurgia na gente. Isso fica na cabeça. Então, fazendo isso continuamente, a rede social ela tem um potencial de discipular pessoas. E a gente não considera essas questões. A gente nunca para pensar nos potenciais que as nossas redes sociais têm. E por isso, se nós não pensamos nos potenciais, nos objetivos que a gente consegue alcançar com as pessoas, a gente vai dar valor, que nem o Pedro falou, em aprender da tecnologia, em aprender como que é a utilização, passar além das dificuldades que eu tenho para poder alcançar esses objetivos. Eu não vou fazer isso se eu não tenho esses objetivos. Então, além disso tudo, como o nosso público deve interagir com a rede? Como é que vocês acham? Como é que vocês acham que o nosso público deve interagir com a rede? Curtindo, Além disso? compartilhando, Além disso? comentando. Além disso? Mas Participando, registrando a história, produzindo Boa. e refletindo sobre o que viu, né? Refletindo sobre o que viu. Gente, de uma maneira geral,
o nosso público não deve simplesmente ser pessoas que são... Eu lembrei de uma pregação. Vocês lembram de uma pregação que no período da pandemia que a gente voltou? Uma pregação minha chamada Não Assista o Culto? Aquela pregação lá, ela foi justamente num período que a gente tinha acabado de retornar para o segundo momento de fechamento da igreja, né? Porque a gente não pode assistir o culto, tem que participar. Exato. Aquela mensagem ficou na história. Pois é, gente. E o detalhe é que eu não falei nada de novo ali. Eu simplesmente peguei e falei, nós temos que participar do culto, porque o culto não é simplesmente você receber. Não é para você receber passivamente aquilo que está sendo ministrado ali. Mas você também oferece um sacrifício de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, quando eu utilizo a rede social, eu estou pegando esse princípio aí e falando assim, eu sou edificado, eu sou discipulado? Sim ou não? Eu sou comunicado das agendas da igreja? Sim ou não? Eu sou evangelizado, por assim dizer? Sim ou não? Mas também é só isso que eu posso fazer? Eu só posso receber isso? Tem algumas pessoas aqui que já estão com umas publicações vinculadas. Como é que é? Colaboradas, que a rede chama. Ou seja, é quando a publicação ela aparece tanto no perfil da igreja quanto no perfil de vocês. Adivinha o que é isso? Vocês estão sendo participantes, porque a gente pegou o conteúdo que vocês produziram, e aí esse conteúdo que vocês produziram, a gente documentou eles. Depois de ter documentado eles, a gente aqui está agindo igual um quartel-general. Sabe o que esse QG está fazendo? A gente está pegando a munição, colocando na mão de vocês para vocês atirar. Isso é estratégia. Porque a gente não está pensando simplesmente na pessoa que ela já engaja com os nossos conteúdos. Porque quem é a pessoa que engaja com conteúdo de igreja? Qual crente especificamente? Então é o meu público de evangelização? Não, isso você já não tem muito cuidado. Surpresa! A gente não considera isso. Não é uma questão estratégica que é comum para as pessoas. Vou chegar na parte que você comentou sobre expandir o conteúdo bem depois, inclusive vocês vão ter uma surpresa no final. Aguardem. Agora, como que a gente vê como que funciona como que é o funcionamento de uma rede social? Isso aqui algumas pessoas já conhecem esse exemplo. E eu vou falar para vocês agora os 3 P's do marketing que a gente tem. Se eu for olhar a teoria mesmo do que o cara do marketing fala, ele coloca uns 8 P's, mas pra gente nesse momento só qualifica pelo menos 3 deles. O primeiro P do marketing é praça. O que é a praça? É o local que eu estou ali no momento. E qual é, no caso de uma rede social, qual é a nossa praça? O Instagram, supondo que é o nosso caso. Quando eu estou falando da nossa praça, da nossa plataforma, eu tenho algumas questões que eu tenho que considerar para ter uma boa... para agir de maneira mais facilitadora para a mensagem que eu estou produzindo. Então, a primeira questão é o tal do algoritmo. Em relação ao algoritmo, eu já até... uma conversa com a Tati, eu expliquei um pouco disso, como é que funciona. Vamos imaginar aqui que Rosilene é uma pessoa que ela tem um gosto muito peculiar. Rosilene, ela ama comer, adivinha o quê? Rosilene, ela tem esse gosto e ela procura restaurantes que tem geralmente esse cardápio, esse alimento no cardápio. Só que aí tem um detalhe. Quando o algoritmo vê esse padrão de comportamento, sabe quando você clica lá, eu quero fazer parte do Instagram, eu quero utilizar o Instagram, eu concordo com estes termos? Você está liberando o Instagram para usar suas informações. Inclusive, gente, quanto que vocês pagam para utilizar o Instagram? Quanto? Pago com a privacidade. Não, sério mesmo. Uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que essas podem ser as empresas mais valiosas do mundo, sendo que vocês não pagam nada para receber, para acessar?
Eu já paguei a gestação. Já? Quando? Não sabe qual é o problema? Você produz conteúdo para ela, você está trabalhando para essas empresas. Né? Se não for... Uma questão que a gente precisa entender, e isso aqui é questão mercadológica. Se você não está pagando pelo produto, adivinha o que é o produto? Exatamente. Então, sabe o que isso é todas as redes sociais, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Se você está numa rede social, ela pega os seus dados e aí, de acordo com o seu padrão de comportamento, de acordo com a sua localização, de acordo com aqueles conteúdos que você mais engaja, a rede social vai lá e pega, o algoritmo vai lá e pega esses dados seus e eles colocam numa caixinha. Essa caixinha são das pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento. E aí, nessa caixinha dos padrões de comportamento, o que eles vão lá e fazem? Anúncios. Solta coisa Anúncios. relacionada àquilo, né? Anúncios. E aí, então, a Rosilene vai receber, sabe o quê? Anúncios de restaurante que vendem o quê? Exatamente. E aí, sabe o que é uma questão interessante desses restaurantes? Olha só o que eles fazem, as pessoas dessa caixinha. Nós temos aqui 3 partes dessa comida, não temos? Então aí, nessa primeira parte, o que nós temos? Dessa comida, desse alimento aqui, dessa descrição, o que nós temos? Pode vir cá, não tem problema não. O que nós temos nesse alimento aqui, gente? 3. Ketchup é um deles. O primeiro é o pão? Tá. Então, Rose, você gosta de que tipo de pão? Tá, pão francês. Mas aí a gente tem uma categoria, pão. Mas aí vamos supor que a Mary, ela gosta daquele pão que faz sanduíche. Como é que é o nome dele? Brioche. A Mary gosta de pão de brioche. Então, aí tem uma correlação aí. Então, aí, quando tem... Imagina que tem uma linha ligando a Rosilene com a Rosemary. Por quê? Porque tem um padrão aí muito parecido. Agora, a Rosilene, ela não gosta... Esse alimento específico não tem só a questão do pão. Tem o quê? Vai ter o ketchup, tem Não. Tem o ponto. Então, vamos supor que nós temos uma pessoa que gosta do ponto da carne mais torrado. Ela mesmo? E vamos imaginar que essa pessoa... Vamos imaginar que o Igor goste do ponto da carne bem passada. Aí, além de ter uma conexão com a Mary, ela também tem uma conexão com o Igor. Então, aí nós temos também uma outra questão. O quê? Molho. E aí, o Rony gosta de mostarda. Que nem o Paulo Sérgio está vestido. Aí, o Paulo Sérgio vestido de mostarda, sendo garoto propaganda, o Rony virou uma pessoa que adora a mostarda da Heinz. E aí, a rede social, ela sabe que o Rony gosta de mostarda. A Rose, ela gosta de ketchup. Sabe o que ela vai fazer? Mais uma ligação. E aí, imagina isso acontecendo com todos nós aqui. Então, isso tem uma teia. E aí, isso tem uma rede. Só que não é uma rede de pesca, é uma rede... Vocês entenderam o conceito agora? Rede. A rede social é isso. Então, essa é a explicação de como que funciona uma rede. Então, sabe quando você está lá no Instagram e aparece fulano de tal, baseado nas suas preferências, pode ser seu amigo? E aí você vê uma pessoa que é amigo de um amigo seu? Adivinha por quê? Por causa da rede. Ele fala que vocês têm tantos amigos em comum. Aí aparece lá assim, no Instagram tem uma índia aparecendo assim, fulano que talvez você conheça. Aí eu já vou lá e ó, quero ser amigo de alguém que está ligado a mim. E isso é padrão de tecnologia?
O que eu falei no início das expectativas. Isso é padrão de tecnologia? É padrão de quê? Então não é voltado para tecnologia, novamente. Então, aí na sequência, a gente tem o quê? Prioridade e funil. Gente, eu preciso que vocês levantem a mão com a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Quantas pessoas até a Conferência da Luz para os Povos conheciam o Theo Hayashi? Quantas pessoas não conheciam, aliás? Levanta a mão quem não conhecia o Theo Hayashi? Conhecia, Meire? É? Eu preciso que vocês levantem a mão, todo mundo, gente. Quem não conhecia... Não, antes da conferência. Quem não conhecia o Theo Hayashi? Levantem a mão, todo mundo. Olha o tanto de pessoas que a gente tem aqui. Principalmente o pessoal que está aí atrás conseguiu perceber. Sabe o que é um detalhe interessante? O Theo Hayashi, eu sou uma pessoa que gosta muito de números. O Theo Hayashi, ele tem atualmente na rede social dele 1.100.000 seguidores que acompanham ele, que seguem ele. E aí, isso, segundo o censo que saiu em 2024 de população do Brasil, nós temos atualmente 212 milhões de brasileiros. Se nós temos essa quantidade de pessoas, se nós temos essa quantidade de pessoas que seguem o Theo Hayashi, isso significa que 0,5% da população brasileira conhece ele. E aí eu faço uma pergunta, por que vocês não conheciam o Theo Hayashi? Se ele tem um alcance tão grande assim? É a questão do funil. E agora, por exemplo... Prioridade também, né? Talvez Vou explicar o conceito depois. a gente vê outras coisas... Não necessariamente nisso. Aí, vamos, por exemplo, aqui. Quantos aqui que não conhecem o nome, não sabem quem é a pessoa de Valnice Milhomens? Quantos aqui não sabem? Não, mantenha a mão levantada. Renan, quem mais que não conhece Valnice Milhomens? Helena não sabe. Também não sabe. Que não é da época dele. Quem aqui... Não, calma lá que eu vou chegar num ponto bem legal que você vai ver. Levanta a mão aqui quem conhece Valnice Milhomens. Mas eu não conheço. Mas não acompanha. Acompanho hoje em dia. Mas não acompanhava, mas já sabia quem era. Gente, quer ver uma coisa legal? Quantos aqui pelo menos já ouviram falar de Billy Graham? Levanta a mão. Quantos aqui pelo menos já ouviram falar da Billy Graham? Por que todo mundo levantou a mão? Por que isso, gente? Ele fez as coisas que a gente não tinha. Mas tipo assim, o Theo Hayashi, ele tem um alcance muito maior do que Billy Graham. Mas todo mundo aqui conhece o Billy Graham. Legalidade. O que o Billy Graham deixou? Eu já falei isso aqui em algumas pregações e eu torno a repetir. Mas muitas das gerações seguintes... Eu já falei em algumas pregações, eu volto a repetir aqui agora. O Billy Graham, ele era uma pessoa com um alcance enorme, que lotou estádios. O Billy Graham, ele entrou na cortina de ferro, salvo engano, foi o único pregador que pregou em público num estádio dentro do regime comunista. Foi o Billy Graham. O alcance do Billy Graham na época dele, na geração dele, foi enorme. E os impactos da geração dele, da tecnologia daquele tempo, foram extraordinários. Inclusive, sabe o que o Billy Graham, como que ele conseguiu isso? Foi só pelo carisma dele? Sabe o que o Billy Graham utilizou? Na Segunda Guerra, a Europa, ela produziu muita tecnologia. E aí eles tinham linhas de telégrafo que foram desativadas. O Billy Graham, com a equipe dele, pegou essas linhas de telégrafo, reativou elas. E essas linhas de telégrafo, elas foram utilizadas na manifestação do Evangelho por toda a Europa. Tecnologia!
Geração mais antiga não vai saber que é um meme do TikTok. E aí, por quê? Essa questão, ela vai muito de acordo com cada geração. Por quê? Porque a gente tem... Gente, nós temos, na época do Billy Graham, que meios de comunicação? O rádio, a televisão na época do Billy Graham não era tão comum assim. E aí, gente, sabe o que é um negócio interessante? As tecnologias revolucionárias, os meios de comunicação que nós temos, eles demoravam muito tempo, até o momento que eles eram produzidos, até eles serem barateados a custo da população. Então, o que você tem na época da televisão? Uma tecnologia revolucionária que poucas pessoas têm acesso. Mas o rádio já tinha sido inventado em 1800 e alguma coisa. Só que aí depois você tem a popularização da internet. E aí você tem já a televisão um pouco mais popularizada na época de... Quem foi a outra pessoa que eu citei? Antes do Billy Graham? E na época da Valnice, o que tinha de tecnologia na época? Aí era televisão popularizada. E na época do Theo Hayashi? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. As redes sociais, elas... Eu já falei exatamente essa frase. Não vão mais existir Billy Grahams nos dias de hoje. Nunca mais. Isso, inclusive, é um padrão que está relacionado ao plano de Deus para a implantação do reino dele. Porque quem é que Deus mandou ministrar o evangelho a todo mundo? E isso é parte do cumprimento de Deus para essa geração. Então, hoje, todos nós temos uma audiência, por menor que seja. E isso vai... Gente, isso faz uma diferença enorme. E eu vou falar isso, inclusive, posteriormente. E aí, como que funciona essa questão de prioridade e funil? Vamos imaginar que tem um funil. Nesse funil, tem as pessoas que chegam, que elas estão mais frias. E conforme elas vão descendo, elas, na comunicação, elas estão ficando aquecidas. Então, uma pessoa que ela está fria, o produtor de conteúdo vai lá produzindo material, e aí, quem aqui que já acompanha, até mesmo por questão de trabalho, quem aqui que acompanha algum influenciador na área do seu trabalho que você tem hoje? Na Secretaria de Educação, a Meire, ela acompanha uma mulher chamada Ana Paula Patente, que está relacionada ao negócio do PDI. Que é para montar um plano que ele é direcionado a crianças na área da inclusão. Então, para quem que a rede social vai entregar? Para a Meire, para pessoas do padrão da Meire. Por que ela vai fazer isso? Porque ela sabe que a Meire, quando ela vê um conteúdo, ela engaja. Como que ela faz isso? Curtindo, comentando, compartilhando. Agora a nova função? Repostando. E aí ela não simplesmente acha isso legal para ela. Ela acha isso tão importante para ela que ela não quer manter. E aí o que ela faz? Compartilhe nos stories. Eu quero que outras pessoas vejam. Esse conteúdo aqui é muito relevante. E aí, conforme a rede da pessoa vai crescendo, ela vai ganhando mais pessoas engajando, aí esse conteúdo vai se tornando o quê? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da rede da igreja, quando foi a última vez que você fez um comentário em alguma publicação da igreja? Curtida, eu vou falar... E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Adivinha qual é o padrão menos importante de um post? Curtida e 15 comentários. Não é. Não é nem os comentários. Ele é um dos mais importantes, mas não é os comentários. Compartilhar. Por quê? Porque quanto tempo que você demora pra fazer uma curtida? E aí, a rede social, a moeda dela é o tempo. Não, aí, isso significa... Não, olha só. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você dá o clique pra você curtir uma publicação, isso significa que você assistiu o vídeo? Não, nem sempre.
Adivinha em que momento que são os maiores momentos de curtidas que eu sei das nossas redes? Quando o pessoal tá compartilhando. Milena acertou. Fala alto, Milena. No início do vídeo. Adivinha por quê? Porque você sabe que não deu tempo da pessoa. Porque às vezes não viu, só abriu lá e não viu tudo. Ou só curtiu. Eu sei que é um conteúdo feito por quem? O perfil que eu falei aqui agora. Eu sei que é um conteúdo feito por quem? Então, a Luz Central Vida... O que é a Luz Central Vida na minha vida? É a minha igreja. Então, eu sei que é um conteúdo da minha igreja. Então, deve ser importante. Vou lá e curto. Quanto tempo que eu demorei? Aí eu não assisti. Então, eu não sei qual que é o conteúdo do vídeo. Eu não deixo um comentário. Eu não sei se o vídeo é importante. Então, aí eu nem compartilho o vídeo. Então, aí eu sei que aquele conteúdo, para rede social, tô nem aí. Eu vou entregar? E esse é o padrão de comportamento nosso. Então, novamente, não é tecnologia, são pessoas. Então, aí, se eu sei que os potenciais da nossa rede social, eles são de você discipular pessoas. Se eu sei que é para compartilhar uma visão de algo que está acontecendo dentro da igreja, se eu sei que tem um potencial de evangelismo da mensagem da cruz, e eu não tomo essas ações relacionadas à rede, o que acontece com a rede? A publicação flopa. Ela não entrega. E não é porque tem uma conspiração que o Meta, o Mark Zuckerberg, ele não está entregando porque é um conteúdo de igreja. Não, ele nem sabe que você existe, mas é porque ele vê que aquilo não é conteúdo importante. Então ele vai e não entrega. Então por quê? Porque o nosso público, o nosso padrão de comportamento não é de pessoas que valorizam isso. E é como Jesus falou, filhinhos, não amemos de... O texto bíblico, filhinhos, não amemos de... Mas de... E como que a rede social vai saber que você valoriza o conteúdo da sua igreja? Com as ações. E aí, esse tipo de coisa, por que inclusive, Pedro, por que tem só líderes aqui? Quem são as pessoas mais influentes na igreja aqui hoje? Tem lideranças que estão aqui, gente, que não são simplesmente lideranças oficiais. E isso a gente precisa entender. Liderança não é simplesmente pessoa que recebeu um cargo, um título, mas liderança é uma pessoa que tem capacidade de influenciar, seja qual for a idade dela, seja qual for a função que ela exerce na igreja. Eu posso não ter um título, mas se eu exerço qualquer tipo de influência, eu tenho uma habilidade de liderança, seja ela uma liderança oficial ou seja ela uma liderança orgânica, uma liderança posicional. Então aí, quem tem a capacidade de ajudar a moldar a mentalidade do nosso público? Nós, que estamos aqui hoje. Ah, mas eu não me sinto capacitado. A partir de hoje você já está começando a ser. Porque as coisas estão começando a mudar. E passando um pouquinho para frente, questão de publicações. Comunidades, o segundo P, pessoas, que está relacionado ao nosso público. Comunidades, privada e nichada. Essa é a comunicação que nós temos hoje. O que isso significa? O que é uma comunidade? Qual é o nosso interesse em comum como comunidade? Igreja. Nossa igreja. É o nosso interesse em comum? É o amor a Cristo, né? Primeiramente. O que nos une não é pregar o evangelho. O que nos une é o amor a Cristo. E quando o meu amor a Cristo, quando a contemplação dessa visão, ela se torna tão forte, o que eu quero fazer? Compartilhar, que é o que outras pessoas vejam. Mas aí nós temos um detalhe na comunicação. Porque essa comunidade, ela não é simplesmente, essa questão da comunicação não é simplesmente para uma questão de comunidade, mas ela é... O que significa privada? Então quer dizer que os homens vão ter acesso ao que as mulheres estão produzindo necessariamente?
Às vezes sim, às vezes não dá. É a prioridade? É. O conteúdo é para eles? Para quem que é feito conteúdo? Então ela é privada e, por consequência, nichada. Pessoas com interesse exclusivos. E esse que é o padrão do nosso comportamento, esse que é o padrão do nosso público. Então, quando a gente não considera essas questões, a gente não considera o padrão de comportamento das pessoas. Porque a gente está basicamente criando pontes. E agora vem uma parte bem legal. Esse aqui foi o segundo P de conteúdo. Mas quando a gente está passando para o nosso terceiro P de conteúdo, a gente passa para o P do que está relacionado às nossas. Gente, eu quero chamar uma pessoa aqui. E essa pessoa, ela tem uma ação que ela acabou de chegar na igreja. Essa pessoa... Ô, Mostarda. Mostarda. Ó, o que a rede social faz com a gente, ó? Vicia. Nós temos uma pessoa aqui, o nome dele é Sérgio. O Sérgio, ele acabou de chegar na igreja. Aí, nós temos, inclusive, isso aqui vocês vão entender como é que funciona. Sérgio, você acabou de ver... Vem cá, Sérgio. Não, vem. Tá com seu telefone aí? Tá com seu telefone? Pega aqui da Camila, rapidão. Beleza. Sérgio, o que você tá fazendo? Segurando o telefone da Camila. Você tá mexendo no telefone, Sérgio? Não, pode ficar. Você tá mexendo no telefone, Sérgio? Nesse momento, não. Mexe. Aí, beleza, o Sérgio tá mexendo no telefone. Aí, beleza. O Sérgio, ele tá vendo algumas publicações, inclusive ele viu uma publicação que alguém compartilhou com ele. E aí você viu uma publicação de quem, Sérgio? Da Maria José. E a Maria José republicou uma publicação de quem? Da igreja. Ah, da igreja? E aí como é que você sentiu no seu coração, Sérgio? Parece que eu me senti parte daquilo ali, assim, senti desejo de conhecer. Calma. Aí, Sérgio, o que aconteceu com você? Você sentiu desejo e tal em participar daquilo? E aí, o que você fez quando chegou, por exemplo, você viu um cartaz de culto, por exemplo? O que você fez? Eu me programei para ir no culto nesse dia. Tá. E aí, beleza. Você chegou ali. Você tem filho, Sérgio? Não. Você tem filho, Sérgio? Sim. Que tipo de filho? É filho pequeno? Eu tô entendendo tudo aqui na hora. Sim, tem 3, né? Tem uma bem pequenininha. Ah, legal. E aí, o que você pensou na hora que você foi... Que você chegou lá na igreja e tal, e aí você vê que, por exemplo, as suas crianças, elas ficam meio perdidas, assim, elas não vão entender o que você tá fazendo, porque é uma coisa fora da rotina, né? Aí, como é que você se sentiu ali quando você chegou? Preocupado se elas iam ficar incomodadas, até mesmo me atrapalhando lá, prestar atenção na palavra. Aí você ia ficar pensando, né, e tal, e você ia... Mas aí o que aconteceu quando você chegou lá? Eu vi que tinha uma salinha para elas. Inclusive, a Lígia vai te jogar um caderno ali. Muito infantil. É com muito carinho, sabe? É porque eu era visitante da igreja, gente. Ele é Nossa, essa foi muito boa. Esse Sérgio é esperto. Não, o Sérgio tá maravilhoso aqui. Então, beleza. Aí, Sérgio, você já tem um tempo que você tá aqui? Sim. Tem mais ou menos quanto tempo? 3 meses. Ah, tá. E aí, você acha que o que você tem visto aqui, que você estava bem animado no começo, né? Você acha que tem sido suficiente para você? Sim, só que ao mesmo tempo que a gente vai ali convivendo, parece que vai dando aquele desejo de conhecer mais e mais a cada postagem, a cada publicação. E aí você consegue perceber tudo isso sozinho? Essa nova realidade aí? Não entendi a pergunta. Quando essa nova realidade que você está vivendo aí no contexto da sua igreja, porque você foi adequado a esse contexto da igreja, você se sente inteirado de tudo que está acontecendo ali? Você falou que tem um desejo de conhecer mais, né? Sim, um pouco. Eu me sinto. Sim. Aí você consegue ter um norte para
em relação às questões que você tá vendo ali? Ou você se sente meio perdido, assim? Sim. Não, eu me sinto, assim, impulsionado, incentivado a continuar indo, né? E você sente que tem algumas coisas que você não consegue entender? Algumas, mas aí quando eu vou pro culto, eu consigo me conectar, entender. Uhum. E aí... Participa, né, Sérgio? Participo bastante. E aí, sabe o que tem? Você tem uma pessoa que te acompanha, Sérgio? Na igreja? É, que te ajuda? Ainda não. E aí você precisa de uma pessoa para te ajudar a aprofundar mais, né? Seria legal. É, né? Muito obrigado, Sérgio. Bom te conhecer, Sérgio. Procura o Thiago quando você chegar. Pode, não, estamos aqui. A galera da comunicação está à disposição. Gente, o que vocês acabaram de perceber? Um percurso humano. Quem que é essa pessoa? Qual que é o contexto? Maldade. Qual que é o contexto dessa pessoa? O que vocês começaram a entender dele aqui? Qual é o perfil dele? É o novo convertido, né? E aí vocês acabaram de perceber uma trilha, uma trajetória dele, né? Beleza. Quando a gente está falando de redes sociais, a rede social basicamente é uma tecnologia sistematizando o comportamento humano. Quando nós falamos de redes sociais, a gente tem em todas as plataformas, inclusive, não é só em rede social que isso acontece, nós temos 3 Hs. Esses 3 Hs se chamam Hero, Hub, Help, isso na linguagem que o YouTube criou, mas que todas as outras plataformas utilizam. O que é o conteúdo Hero? Conteúdo herói, é o conteúdo mais wow que tem, né? É aquele conteúdo mais espalhafatoso que a intenção dele, e prestem atenção nessa palavra, intenção de conteúdo. Todo conteúdo tem a mesma intenção? Então, se eu tenho um conteúdo que é para ser mais espalhado, ele é um conteúdo. Agora, se eu tenho um conteúdo que ele está mais voltado para o meu público que já está comigo, o meu público que chegou, para quem que eu geralmente vou apresentar esses conteúdos? Para minha galera do Hub, ou seja, a minha patota. É o conteúdo de patota, conteúdo Hub. Agora, para eu não manter o Sérgio como sendo a mesma coisa, só fazendo ele participar de um evento e outro, aí sabe o que eu faço? Eu produzo conteúdo que discipula ele. Lembra que a gente falou sobre isso? E aí é um conteúdo de... O que é help? Socorro, ajuda. Então, essa é a rotina que a gente segue nas publicações da igreja. E as publicações que você vê na igreja, elas têm um formato diferente uma da outra. Porque quando você vê que tem um vídeo da Lígia falando sobre o que acontece no Ministério de Crianças, é simplesmente para acessar novas pessoas? O foco desse vídeo é simplesmente isso? O foco do vídeo ali, naquele contexto, foi falar para qual público especificamente? Que é o quê? A nossa galera. E aí, pode ser que a pessoa que veja isso, que ela seja pai, ela veja esse conteúdo e fala: nossa, a minha igreja tem isso, o que eu vou fazer com esse vídeo? E aí ele começa a ganhar um formato meio hero, meio de alcance. Agora, eu tenho uma publicação que ela explica o que foi falado numa mensagem, ela resume isso. É um conteúdo que a pessoa não está tão familiarizada ou que ela não consegue se lembrar plenamente ou que ela perdeu alguma anotação. Aí a gente o que faz? Extensiona essa publicação para ela. E aí a gente dá uma ajuda. A gente reapresenta essa mensagem para a pessoa. E aí os conteúdos, às vezes, são mais profundos e outros conteúdos são mais aderentes. Então nós temos determinados conteúdos que eles não são para a pessoa ficar ali prestando atenção e tal. Eles são conteúdos mais para a pessoa se divertir. Na maioria das vezes, geralmente são conteúdos hero. Agora, quando são conteúdos mais profundos e tal, tem como fazer isso para... Tem como fazer conteúdos profundos que são hero? Dá para fazer.
Tipo o vídeo do Felca, vocês viram o negócio lá da adultização de crianças? Vocês ficaram pelo menos sabendo dessa questão? Da adultização de crianças e tal, o cara que fez o vídeo, não sei o quê? É um conteúdo que é profundo ou ele é um profundo... ele é um conteúdo que é profundo ou ele é aderente, assim, tipo conteúdo de chiclete meme? Ele é profundo, né? E foi muito compartilhado? Conteúdo hero, profundo. E a gente tem essas modalidades que a gente faz. Agora a questão é entender os formatos que a gente utiliza isso. E aí, para a gente conseguir apresentar isso de outras formas, a gente precisa de quê? E aí, quando a gente fala de criatividade, uma boa parte das pessoas fala assim, eu não sou... Mas qual foi a primeira ação que Deus utiliza, que Deus tem? Qual é o primeiro verbo que tem de Deus na Bíblia? Não. No princípio, isso é parte da imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo a frase, eu não sou criativo, então você está negando uma parte da imagem e semelhança de Deus na sua vida. Não estou acessando a criatividade que Deus me criou para si. Deus me criou, a criatividade que Deus criou. Por isso você perguntou para mim, né? Se eu tinha inteligência de Deus, né? Exatamente. Não, você tá vendo aqui, aquilo lá eu fui muito soft com você, fui muito de boa. Meninas, como é que eu sou no dia a dia? Não, mas agora falando sério, aquela aula lá, ela é um pouco chatinha. Tem uma pessoa que pegou uma aula comigo, que foi a Elivânia. A Elivânia pegou uma das melhores aulas, gente, é uma aula que é muito legal de participar, que é a aula sobre utilização de marcas. Essa aí é fenomenal. A gente vai escutando assim, nem vê o tempo passar. Aí, beleza, quando a gente está falando sobre... Vocês acabaram de entender essa rotina geral aqui de como que é o padrão de funcionamento de uma rede social. Vocês viram como é a praça, que está relacionada à plataforma. Vocês viram como que é a relação de pessoas, como elas se categorizam. Tipo, comunidade, que é nichado, que é privado e tal. E vocês acabaram de ver a questão do produto. Mas aí, eu quero que vocês considerem uma coisa. Gente, como que uma pessoa que está gerenciando uma rede social, o que ela precisa fazer? O que o Thiago faz? Olha só o que o Thiago faz. A gestão de redes sociais deve levar em conta as seguintes funções. Primeiro, estrategista de marcas. Eu não posso pegar o conteúdo da minha igreja de acordo com o que ela não é. Eu tenho que pegar a marca da minha igreja, analisar como que ela se comporta e depois passar isso para o público geral. Como que é a cara da nossa igreja. E aí, para isso, eu tenho que ter uma habilidade de redação publicitária ou copywriter. Para isso, gente, eu tenho que ter uma escrita legal, uma escrita persuasiva. E aí, quando é só isso que a gente faz? Não, porque constantemente vocês estão vendo vídeos. Voltando aqui no negócio de redação publicitária, sabe aqueles textos que a gente manda no WhatsApp? Com as publicações? Olha aqui, ó. E aí, quando a gente edita um vídeo, sabe quanto tempo que a gente demora? Por exemplo, eu, Thiago, demoro para editar um vídeo, que fica um vídeo bem feito. 1 minuto de vídeo leva pelo menos 2 horas. Quantos vídeos que a gente produz na semana? Designer gráfico, para fazer um slide, para fazer uma arte. Quanto tempo que a gente demora? Já teve slides que eu demorei 4 horas para fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou rápido para fazer. Mas é um padrão acima. Exatamente. Mas, inclusive aquilo ali é legal, aquele exemplo. Por que eu fiz Se eu sair daqui, eu vou bagunçar o trem tudo, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Quando foi uma pregação do Ivanês, na Nação Jovem, eu fiz uma pregação fiz uma capa de um cara que era velho no corpo de um bebê, porque ele ia falar sobre novo nascimento, e o texto que ele ia utilizar era de João 3, e aí o versículo 4 falava bem assim,
como poderei eu, sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? Aí eu peguei esse texto, baseado nisso, eu peguei as chaves visuais no texto, na mensagem dele, e o que eu fiz? Peguei um velho no corpo de um bebê. É uma imagem que é meio engraçada. Inclusive a estética que foi feita ali é de uma fralda, uma embalagem de fralda. Então aí foi uma coisa para a nação jovem, beleza. Mas eu tenho que saber gravar vídeo. Eu não posso gravar vídeo de qualquer maneira. Os meninos têm treinamento sobre isso, inclusive. Vira e mexe a gente está tendo reunião de alinhamento para como que faz o posicionamento de um vídeo bem feito. Como que tira uma foto. Analista de dados. Como que eu vejo números e interpreto eles sem deixar eles lá simplesmente. Aí eu tenho que pegar os conteúdos e planejar como é que eu vou fazer eles durante a semana. Porque por causa da nossa rotina. No domingo, nós temos um momento de culto. Aí eu tenho que preparar o material do culto. E aí quando eu estou preparando o material desse culto, aí beleza, já tenho em mente como que vai ser a liturgia do culto. Eu já tenho em mente quais vão ser as músicas que vão ser cantadas ali hoje. Como que eu sei disso? Porque a gente tem acesso ao grupo do Ministério de Música. Lá no grupo a gente vê quais são as músicas que vão ser tocadas no dia. Eu tenho acesso pelo menos 2 dias antes com as mensagens que vão ser ministradas. Essas mensagens que serão ministradas, eu simplesmente pego elas e já vou pro Canva ou pro PowerPoint para fazer o processo? Não. O que eu faço? Pego o texto do pregador, nunca pego o slide, a pregação simplesmente. Eu pego o texto, analiso o texto do pregador, analiso a mensagem do pregador, vejo todas as referências visuais, entendo como é a linha de raciocínio dele, para eu poder transformar isso de maneira visual. Quando vocês veem o slide, parece que está contando uma historinha, né? Por causa disso. Eu recebo o esboço, no esboço tem o texto, aí eu pego o texto e o esboço. Pego os dois, unifico. Isso, para estudar o texto, já demanda um tempo, e isso é um tempo antes. Quando eu pego para fazer o slide, gente, se eu faço um slide rápido, eu levo no mínimo 2 horas para fazer. No padrão Thiago, porque eu faço o negócio rápido. Agora, se a gente tem isso 2 vezes na semana, eu tenho nos cultos gerais, aí eu tenho domingo, eu tenho na quarta-feira, aí tem o culto de rede, que é o culto da nação jovem. E aí se tem culto de mulheres na última sexta de cada mês, aí já é uma semana que tem 4 produções. Agora, lembra do que a gente falou sobre pegar o conteúdo, documentar e estender, produzindo, pegar o material, pegar a história, documentar e pegar tudo isso e fazer um conteúdo? Agora você imagina, eu tenho que pegar no domingo, receber todos os materiais, aliás, produzir o material que vai ser ministrado no culto. Aí eu vou, capto tudo isso, organizo a equipe de uma maneira que tenha a escala lá nossa, e essa escala produz, faz os recortes ali dos materiais, as captações. Quando é na segunda-feira, eu tenho uma janela que eu não posso perder, que é uma janela que as pessoas vão estar com a mensagem mais fresca na mente. Então, se elas veem um trecho que chamou um pouco mais a atenção na mensagem, eu tenho uma janela que aquele conteúdo tende a performar mais rápido. Agora, como é que eu vou fazer para selecionar esse trecho? Sendo que a pessoa falou muita coisa. Eu preciso de tempo. Então, a minha segunda-feira ela é totalmente lotada, porque eu tenho que fazer a edição do YouTube, eu tenho que passar vídeo, todos os momentos do vídeo. Aí eu tenho que pegar, por exemplo, o Roberto citou a Débora várias vezes na mensagem dele. Não foi pro ar. Analisei todo o vídeo. Todas as citações que tem de Débora foram tiradas. Eu pensei nisso na hora que ele estava falando. Gente, os meninos estão tão treinados nisso que eles já não gravam. Eles já, na hora, gente, no grupo da comunicação, gente, tem que tirar essa parte. Ou alguém que está Thiago, tem que tirar essa parte. Eles já estão tão treinados nisso que eles já têm a mentalidade da rotina. Então aí quando chega na terça-feira, eu ainda consigo fazer uma extensão. Por quê? Porque eu pego e faço a edição na segunda-feira de todos os materiais. É só o vídeo que eu tenho que editar? Não.
Porque o que eu tenho que editar além disso? As capas, tanto do Instagram quanto do YouTube, que aí são já 2 trabalhos diferentes. Não são formatos. Ah, gente, inclusive, aproveitando a deixa, não, quando vocês fizerem pôster para o telão da igreja, não façam na vertical. A pessoa que está lá no fundo da igreja, o Egilson está com mais dificuldade para ver esse slide aqui. Por quê? Porque está longe. Como que é quem são as pessoas que sentam lá atrás na igreja? Gente, quem são? Como que é a questão visual deles? Então aí eu vou fazer um conteúdo que é só isso aqui, os materiais estão escritos todos aqui, aí só para preencher vácuo visual lá, eu vou fazer pensando simplesmente por fazer? Não, eu tenho que pensar na pessoa antes da tecnologia. E eu não vejo a questão do visual, porque eu posso estar mais do meio para frente e eu senti dificuldade, por exemplo, na conferência de mulheres, onde tinha umas coisas lá na frente e tinha umas coisas escritas embaixo. Aí eu ficava tentando, né? Assim, enxergar o que estava mais embaixo, porque tinha coisas, pessoas, entendeu? A escrita estava dos hinos ministrados, por exemplo, estava embaixo. O telão está maior. Aí, não, da gente de quem está na frente, a pessoa fica na frente. Oi? Não, então, porque a gente fica na frente do telão, agora quem está lá na frente. Tem dificuldade. Ok. Aí, gente, voltando aqui. Quando, por exemplo, chega na quarta-feira, aí já tem que produzir o material da quarta. E aí, quando chega na quinta-feira, a rotina de segunda é igual a rotina de quinta é igual a rotina de segunda. E aí, quando, por exemplo, eu tenho um tempo a mais, que geralmente é na terça-feira que os materiais já estão agendados, aí quando é no domingo, a gente já tem devocionais ou tem alguma coisa a ser trabalhada com o pessoal da comunicação. Aí quando é geralmente na terça-feira e na sexta-feira, tem que produzir material para ministrar no final de semana. Porque senão a gente não consegue fazer aquela rotina de discipulado no domingo. Então, por exemplo, quando a gente está no momento de sábado, aí tem os materiais que têm que ser produzidos para a rede de jovens. E aí chega o momento do domingo. Então, por exemplo, a gente teve uma rotina. Tem como vocês abrir o calendário de vocês aí? Coloca no mês de julho, por favor. Aí, Thiago, esses pregadores que entregam em cima da hora tá te ajudando bastante, né? Nesse processo. Pedro, vocês estão vendo que eu comecei a ficar um pouquinho mais chato em relação a isso, porque a gente já está com a nossa agenda, ela está ficando muito apertada pela quantidade, inclusive, de eventos que a gente está tendo. Então, por exemplo, se eu tô fazendo uma cobertura de evento, aí eu não consigo sozinho, já tenho que pensar nos meninos. E aí, por exemplo, como tem meninos aqui, gente, vocês vão ver isso no final, que eu vou mostrar números para vocês. Tem uma pessoa no ministério que é a Helena, ela está em 4 ministérios. Então, uma pessoa que está num ministério, ela está agindo em outro também. Então aí, por exemplo, eu já estou no Ministério da Palavra. Quando é na quarta-feira ou no sábado, eu já não sou escalado. E aí já vai um dia a menos que eu consigo servir. E aí vamos supor que a gente não está falando de questão mais de trabalho, de serviço de ministério. A gente está falando de vida pessoal. Como que fica? E aí, por exemplo, quando a gente está num domingo, o pregador mandou a mensagem. Isso aconteceu até recentemente. O Paulo teve uma capa que eu consegui fazer para ele, mas ele mandou 1h da tarde. Ele não sabia dessa questão de mandar com antecedência. Aí eu já estava com a mentalidade pensando pura e simplesmente na reunião. E aí que eu consegui fazer a capa para ele e eu não fiz, gente. Tem coisas que eu estou negando de fazer por conta de toda essa rotina. E nós temos 11 pessoas para uma igreja de 228 pessoas. E tem semana que é bem intenso. Bem mais. Coisa, é igual você falou, o pessoal, às vezes eu tenho que pular para conseguir participar de todas as coisas.
Pra dar conta de for Helena 4, né? Aí você tem que. Pode culto e tudo. Aí Davi não pode porque tá no louvor. E aí os dias que o Davi tá livre? Aí a gente vai ter que escalar ele e a contemplação do culto ali que o Davi vai ter. E tem pessoas que não podem estar nos cultos de quarta-feira porque estão na faculdade, é o caso da Camille. O caso do Fernando também. Eles vão ter que estar todos os momentos ali, todos os momentos que eles tiverem, eles vão ter que estar servindo de alguma forma, ou eles não têm o período deles de contemplação ali no culto? Tem que estar em serviço? Então, essa que é a rotina que a gente leva. Às vezes, por exemplo, vocês estão já com o calendário aberto aí? Beleza. Vamos colocar aí na semana do dia 25, a última semana. Julho, né? Isso, julho. Por exemplo, a Lucimar até quase ficou doida porque eu fiquei no pé dela. Vocês estão entendendo mais ou menos por que eu sou tão sistemático do jeito que eu sou. Por que a Lucimar quase ficou doida porque eu peguei tanto no pé dela para ela enviar o esboço? Porque no final do culto, nós estávamos com o post, as postagens todas a única peça que a gente consegue fazer por evento, que foi eu não tô com meu telefone aqui que ele tá carregando. Me empresta o Instagram aqui, por favor. É o perfil da igreja. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Essa aqui é a postagem da Lucimar. Olha que o dia que a postagem da Lucimar saiu foi no dia 25 de julho. Qual foi o dia do culto, Meire? De julho. Dia 25. Como que a gente conseguiu produzir fazer um carrossel, ter todas as edições, ter todos os materiais do culto sendo produzidos e passados no mesmo dia? Porque a gente pegou todos os materiais previamente, pegou todas as músicas previamente, eu montei todo o roteiro, eu e o Sandro estavam fazendo a cobertura, o Fernando estava na projeção. Eu já tinha todo o modelo do Canva preparado com a descrição de cada material. Eu e o Sandro, a gente não gravou nada além do que a gente iria produzir. Nós já sabíamos exatamente que iam ter fotos. Essas fotos, elas precisavam ser tiradas ali. Então, por exemplo, tem uma aqui que está no final. Lidiane saiu. Tá aqui, ó. O que é o poder da mulher que ora. Aí saiu Lidiane, saiu Miriam, saiu Tati, saiu minha mãe. Isso aqui foi planejado previamente para falar. Esse foi o tema do culto de mulheres. Aí tá aqui depois o esboço da mensagem da Lucimar. Todo aqui. E aí no final... inclusive isso aqui, ó. A gente com os rádios comunicadores. Sandro, um vídeo passando assim e outro vídeo passando assim. Aí no momento específico a gente se organizou e falou, vai ter tal coisa que vai acontecer no culto. Então a gente vai gravar um vídeo desse jeito aqui e aí a gente fez isso em conjunto. Isso é uma rotina que é toda preparada antes do evento, de cada evento. E eu demoro pelo menos umas 3 horas para fazer um planejamento de evento assim. Mas eu já tenho que ter todas as informações. E aí, uma foto da Lucimar e da Inês abraçadas. Já tinha escrito na descrição, foto de mulheres abraçadas. E já que ela tá no fundo do vídeo falando assim, não sei o que lá das contas de Débora. A gente pegou um trecho, tinha isso previamente selecionado. A foto que a gente fez o planejamento. O poder da mulher que ora não está em si, mas em Deus. Você também carrega isso. Isso aqui são as considerações finais da Lucimar. Processo que a gente falou no início, documentação, produzir conteúdo. Quer receber o link das fotos? Comente, eu quero que a gente te manda no Instagram. Eu geralmente utilizo para facilitar o meu trabalho um programa pago, inclusive eu pago em dólar, só para vocês terem ideia do negócio. Não é chique, é quase que um desespero. Aí o que acontece? Eu pago esse negócio para ele automatizar o envio das mensagens. Detalhe, eu tô com um problema na conta do Instagram, que a conexão entre essa plataforma e o Instagram não está sendo feita. Eu tive que passar o dia seguinte, e aí no dia seguinte foi o dia 26 de julho. O que teve dia 26 de julho? Não, foi no sábado.
Não, foi não. Os jovens, as crianças. As crianças. Que foi aqui na chácara e a gente teve que vir que horas? Então aí imagina, eu poderia perder uma janela de entregar, se eu fosse entregar o material do culto de mulheres no sábado, eu já ia perder uma janela. E eu não ia conseguir fazer esse trabalho depois, porque no dia seguinte eu já tinha o evento de crianças. E aí eu tive que passar o dia inteiro respondendo mensagem por mensagem, enviando isso. Por quê? Porque se eu faço esse tipo de movimentação no Instagram, o que ele entende? E aí ele entrega mais. Então são coisas que eu não posso perder. Então aí se vai, por exemplo, domingo, já tem coisa. E aí já tem a mensagem que tem que ser produzida e aí o fluxo vai rotineiramente, tudo rodando a mesma forma. E isso é o que acontece. Agora, não, mas a mídia tá demorando para entregar os materiais que foram tirados. Isso aí é o que ninguém vê. É só tirar a foto e enviar. É só tirar a foto e enviar. Mas aí se eu tirar a foto de uma maneira que eu engajar a rede social e fizer a rede da igreja crescer, eu tenho muito mais resultados. Por quê? Porque eu não estou olhando simplesmente para as coisas que acontecem ali na igreja. Eu estou olhando para um contexto muito maior, porque eu estou fazendo tanto o planejamento do conteúdo e também estou analisando dados. Porque uma coisa que eu aprendi também na Secretaria de Educação, Fernando que estava ministrando isso, ele estava fazendo uma formação com os diretores, porque ia ter uma reunião de trabalho coletivo. Aí uma coisa que ele falou que ficou na minha cabeça, e inclusive eu já tinha visto isso na FGV, nós devemos trabalhar por referência e não por inferência. Não é o que eu acho que acontece. Hã? Evidência e inferência. Mas é porque eu vi eu preciso trabalhar com a evidência. Qual é a minha evidência? Os dados. Até a rede social do WhatsApp me dá dados. O YouTube me dá dados. Vocês sabiam que a rede social a igreja tem TikTok? E a gente tem um alcance, inclusive, até legal. Não é aquela coisa, porque é uma rede social de instituição. E o público geral tem uma determinada faixa etária que eu consigo alcançar nessa rede social, mas não é a faixa etária que está na outra. Então, a gente tem as maiores visualizações nos vídeos que a gente tem são porque a gente faz cortes das mensagens e geralmente os cortes, eles são diferentes do Instagram e são diferentes do TikTok, e o TikTok geralmente é a mesma coisa do YouTube. E aí tem um vínculo. Depende. Depende do que acontece. Pode variar. Varia muito de acordo com o formato. Aí beleza. Para essa parte, é o que nós temos em relação às nossas perguntas. Verdade. Gente, eu tô desconfiado que eu tenho um TDAH aí. Tem sim. A psicóloga fala. Ah, beleza. Aí beleza, vamos pegar É isso que eu tava esquecendo. Gente, é por isso que eu tô falando, vocês podem me interromper. A imersão é justamente porque não é simplesmente eu falando. Vocês podem me ajudar também. O que teve dia 2? Agosto. Já passamos de julho. Julho finalizou o final de semana com o evento de crianças. Pré-retiro. Vocês viram algum material produzido? Pois é. Aí, uma peça para cada. Aquilo que a gente viu foi na igreja. Que é uma mídia que a gente utiliza. Então, a gente tem um determinado foco. Então, se o nosso foco é passar essa realidade para a igreja, porque, inclusive, se a gente tem mais pessoas vendo como que foi a realidade do pré-retiro na igreja, o que elas fazem? Vão se inscrever. E se nós colocarmos para que todos os cursos vejam, o MESDAR nem vai dar para tanta gente vai ter. Mas a gente tem um foco específico que a gente já conversou anteriormente. Isso, por isso. É hub. Colocar. É hub. Que orgulho, gente! Partiu, né? É. Eu quero que você
E aí, gente, o detalhe, teve esse vídeo para ser produzido, mas com toda essa rotina da comunicação. Dia 9, o que teve? Teve vídeo? Esse eu não consegui, gente. Realmente eu tive que descansar um pouco. Teve, Mabel tava filmando a gente o tempo inteiro. Foi 9? 9? Mas dia. Dia 16. Ah, é dia 15. Não, mas teve 15 e 16. Não sabe. E aí já são mais 2 dias. Aí dia 22. Dia 23. E dia 30. Dia 31. E ainda tem o negócio do dia 30. Agora, vocês imaginam tudo isso na mão de 11 pessoas.